Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora de falar de esportes, é o bate-papo com o eclético Antônio Carmo. Salve, salve, Antônio Carmo. Excelente terça-feira para você. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia especial a todos aqueles que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo Ano 20. Galera nos acompanhando em 102,9 FM e também no canal do YouTube da Rádio Band Vale FM. Nos acompanha em áudio e vídeo todo o Jornal Primeira Hora, como também o Jornal do Meio-Dia, transmitidos em áudio e vídeo. É só acessar, se você ainda não acessou, acesse youtube.com/Rádio Band Vale FM. Meu querido Antônio Carmo, terminou ontem a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, tem um jogo que ainda vai ficar para depois, né? E assim a nossa tabela do Brasileirão só fecha na última rodada. Esse ano tá parecendo aqueles campeonatos dos anos 70 e 80, que você nunca sabia quando ia acabar ou quando todo mundo ia jogar. Porque depois que terminava tinha uma repescagem, né? Coisa de louco. Olha, ontem a gente teve o empate do Santos contra o Internacional de Porto Alegre, 1-1. E eu vou falar para você aqui, se tem um time que merece cair, é o Internacional. Ele não ter feito 4-0 no Santos no primeiro tempo, por pura incompetência, merece um passeio pela Série B em 2026, Antônio Carmo. Que medonho o ataque do Internacional. Méritos de Brazão, que fez boas defesas, e o Santos, com muito mais sorte que juízo, conseguiu um empate que pode ter sido o suficiente para salvá-lo na Série A. O Santos chega a 38 pontos, tem 3 jogos a disputar, pode chegar a 47, eu acho que com 44 escapa, pode ser vitória contra Sport e Juventude, já pega o Sport rebaixado sexta, na outra rodada o Juventude, que já pode e deve estar rebaixado, e com isso 2 vitórias devem salvar o Santos. O Vitória, por exemplo, tem o Mirassol, tem o Flamengo pela frente, tem jogos dificílimos, meu querido Antônio Carmo, vamos acompanhar. Mas o Inter marcou passo, ficou com 41 pontos e corre sério risco de rebaixamento, pois joga muito mal. E o Mirassol, pimpão, nem aí com nada e ninguém, 3-0 no Ceará, placar clássico, Antônio Carmo. E vamos para a 36ª rodada. Mirassol com 10, 15 minutos, já fez 2-0 no Ceará, tocou a bola, tranquilo, e fez o terceiro gol no segundo tempo. Que campanha do Mirassol, que tem mais um jogo a fazer, né, como mandante, e esse jogo será justamente contra o Flamengo na última rodada. O Mirassol, que, a exemplo do Flamengo, ainda não perdeu como mandante. São os 2 únicos times que não perderam atuando como mandantes. Caiu lá no Maião, mas já vai pro caixão. O Mirassol está fazendo uma campanha espetacular dele lá, 63 pontos, e a busca agora é para ser realmente o quarto colocado, né, Nicolino? Acho que não dá para chegar em terceiro para brigar com o Cruzeiro, dependendo aí dos jogos, é claro, mas a busca é ficar entre os 4, e aí pode ser os 4, não, os 5, né? Ele pode terminar em quinto, porque o Flamengo e o Palmeiras, um dos 2 será campeão da Libertadores, e aquele vai direto. E aí ficam, então, o segundo, terceiro, quarto e o quinto colocados que vão direto também para a Libertadores, porque são 4 times do Campeonato Brasileiro aí, diretamente o campeão da Libertadores não conta. Então o Mirassol está muito, mas muito perto de ir direto, né? O Botafogo hoje é o 5º colocado, iria direto, tem 58 pontos, o Bahia é o 6º com 56. Então, para o Mirassol, que já tem, portanto, 7 pontos a mais do que o Bahia, 6º colocado, restando 9, está dentro, vai. Vamos colocar o Mirassol já na fase de grupos da Libertadores. Mirassol é a nova sensação do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Vamos ver até quando vai, até quando dura. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande para os times menores. Mas este ano é o ano de ouro do Mirassol, que o ano que vem, Nicolino, vai ser melhor ainda. Vai jogar Copa do Brasil, Libertadores, Paulistão,
tudo que tem pela frente aí, tudo que os grandes times brasileiros acabam jogando ao longo do ano. E Santos e Inter, o jogo de incompetência de ambas as partes. O Santos poderia até ter aproveitado os erros do Inter no primeiro tempo, para no segundo tempo, quando o Inter morreu, o Santos virar o jogo, empatou, e o Inter, como você disse, né, aquele Borré, Nicolini, Padre Quevedo mandou, na mentira, né, centroavantinho que o Inter gastou, dizem que ele recebe 1.800 por mês, R$1.800 por mês, não, filho, R$1.800.000 por mês. 1,8 kg de picanha? Nicolini, ele paga, o salário dele dá para pagar a folha salarial do São José e do Taubaté na Série A2, dá sobra dinheiro para contratar reforço, certo? Veja você, e esse Borré, se você colocar ele com a camisa 9 do São José ou do Taubaté, ele não vai fazer o time subir. Não vai. Porque ele é ruim de bola. É uma enganação. É colombiano, eu acho, né? Teve um bom momento no River Plate, o Palmeiras não queria contratá-lo, foi para a Europa. O Inter contratou aí, trouxe ele, o Alário e o Ener Valencia, é isso? Ninguém deu certo. Os outros já foram embora, o Borré está lá para alegria dos gremistas, né? E dos adversários do Inter jogando lá. E aí a torcida ontem ficou revoltada, a crônica gaúcha do Inter também, porque tinha aquele Ricardo Matias no banco, que fez o gol da vitória contra o Ceará, menino da base, e não foi aproveitado. E o Borré consagrou ontem o goleiro do Santos, o Brazão, e o Inter perdeu. Como você disse, se o Inter vira 3-0 no primeiro tempo, fazia 4 no segundo, o Santos já entraria desmoralizado. O Santos que não teve o Neymar de novo, né? A gente nem comentou esse ontem, machucado. Não tem jeito, o Neymar joga 1, 2, 3, pronto, para, mais 1, 2, 3. Tá difícil de confiar, né? Como diz aqui. Não, o Neymar me ajuda. Me ajuda e a te era ajudar. Um jogo ele pra tinha que jogar, Antônio Carlos. Ele tinha que jogar, não tinha que ficar fora. Porque não precisa jogar contra o Sport. Não. Contra o Sport, se o Bom Tempo não resolver, né, se o Barreal, Carbarral, Adonis Frias, se essa turma não resolver contra o Sport... O Bilal Barbosa lá que tá lá. Bilal, Lalau, qualquer um, Antônio Carlos. Se não resolver, pega os velhos que vão assistir jogo lá, pô, Juari, o Ricardo Oliveira, pega o Ailton Lira lá em Poços de Caldas, com 72 anos, magrinho. Cara, tem que ganhar do Sport. O Santos pode fazer aquele trio de ataque de 76, Toinzinho, Toton e Bozó, e mesmo assim o Santos ganha o jogo. Então, grande Bozó. Ponto esquerdo, brilhou no Guarani depois. Mas, Nicolini, então o Neymar não podia ficar fora do jogo, mas só vive machucado, não tem como mais a gente ficar defendendo o Neymar, a gente que entende da mesma maneira que o melhor, o único craque que surgiu no Brasil nos últimos 15 anos, não tem outro, os que surgiram aí, o que chegou mais perto dele, o Vini Júnior, não joga metade do que o Neymar jogou no seu auge, elogiado por tantos, né? E você vê que o Casimiro, e mais um jogo, o Casimiro e o Danilo lá na seleção brasileira falaram, nós temos que recuperar o Neymar e trazê-lo, eles falaram, para a Copa do Mundo do ano que vem. Ele vai ser útil para nós, os jogadores da seleção. Mas desse jeito, sem jogar, como é que você vai? O técnico queria ver o Neymar jogando, pega uma fita aí de 2008, né? Porque agora não dá. Mas ele não foi, e aí fez falta, né? Porque o gol que ele fez contra o Mirassol, no sábado, aquela coisa toda, um jogador que sabe, logicamente, fazer a diferença. Pois bem, e o Santos conseguiu. O Santos escapou de uma pancada no primeiro tempo e conseguiu. E esse ponto do Santos, ele foi muito mais valioso porque foi contra um adversário direto. Se tivesse sido lá contra o Fluminense, Bahia, ele não teria tanta importância. Mas ele impediu o Inter, que foi a 41, de a 43, e o Santos ficaria com 37. A diferença seria de 6 pontos, faltando 9. Aí o Santos não pegaria mais o Inter. E o Inter, ele pega o Vasco agora na próxima rodada em São Januário. E o Vasco, como o Ceará, que ontem também perdeu, esses dois times que estão com 42 pontos, estão sim ameaçados de rebaixamento. Porque o Santos vai ganhar do Sport, vai a 41. Né? Se o Vitória também ganhar o seu jogo, que eu acho que é contra o Mirassol, vai a 42. O Vasco ficaria com 42, e o Ceará, que também joga na próxima rodada, né? Ele vai pegar o Cruzeiro, que está bem mais, pode ficar. Então você pode ter o Inter com 44, Ceará e Vasco com 42, Vitória 42 e o Santos com 41. Quer dizer, os times com 42 não estão livres do rebaixamento, não. Teve ano aí que caiu o time com 45 pontos. Vasco e Inter, um mata o outro. O Santos caiu com 43 ou 44 há 2 anos, acho que com 44 pontos. Caiu com um ano aí que um time caiu com 45. Por isso todo mundo fala, 46 é o que escapa mesmo, né?
Teve ano que o time com 40 pontos, foi o caso do Palmeiras em 2014, escapou, porque a parte de baixo ali foi muito ruim, caíram com 39, 37, igual o Sport hoje caindo com 17 pontos, o Juventude com 33, esse só chega a 42, não escapa mais, Fortaleza tem um jogo a menos, se ganhar o jogo atrasado vai a 37, encosta no Santos, ainda tem vida, mas Sport e Juventude, que você citou aí, que são adversários do Santos, se o Santos ganhar esses 2 jogos, ele vai, obviamente, de 38 ele vai a 44, e como tem esses outros confrontos, o Santos poderá escapar, mas na última rodada vai pegar o Cruzeiro na Vila. Vai depender de como vai estar o Cruzeiro também, se vai jogar com um time misto, guardando o time já para a semifinal da Copa do Brasil, porque não tem mais nenhuma aspiração no Brasileiro, não tem preocupação, já está com vaga garantida na Libertadores pelo Brasileiro. O campeonato já deve estar definido. Definido, né? Pode ser definido hoje. Hoje, realmente, a gente comenta aí com as coisas que foram noticiadas, poderá ser resolvido. Pois bem, e o Inter, além de pegar, ele pega, Nicolini, o Vasco no Rio, São Paulo em São Paulo. São Paulo que briga por vaga ainda lá na pré-Libertadores. O Inter perdendo esses 2 jogos, ele para nos 41 e vai para a última rodada em casa contra o Bragantino, precisando ganhar para ir a 44, não sei não. O Inter pode ter escrito ontem realmente, assinado o seu rebaixamento. Pega o Cruzeiro, depois pega o Flamengo e o Mirassol. E o Palmeiras na última rodada. E o Palmeiras, o Flamengo e o Palmeiras, são os 3 primeiros. Os 3 primeiros, o roteiro do Ceará é terrível, né? Terrível. Então, os jogos para o Ceará e para o Inter são os piores. Para o Vitória e para o Santos não tão ruim assim. E o Vasco, lógico, que vem de 5 derrotas seguidas. Se ele perder do Inter em casa na próxima rodada, aí também vai dar muito milho pro bode. Nossa, então tem muita coisa para acontecer. Mas, em suma, ontem, um resultado trágico para o Inter e bom para o Santos, não extraordinário, que a vitória seria fundamental, mas como eu disse, pelo menos ele empatou com um adversário direto ali na briga contra o rebaixamento, impediu o Inter de somar mais 2 pontos. Isso para o Santos foi muito bom. Vasco e Inter, um mata o outro, Antônio Carlos. Se empatar para o Inter é outra tragédia. Vamos acompanhar esse jogo dessa 36ª rodada, que hoje pode decidir o campeonato. Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV, Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio. Flamengo deve poupar jogadores, o Palmeiras poupou o time inteiro. O Antônio Carlos coloca todas as fichas no jogo de sábado em Lima. Faz certo o Abel? É entregar o anel para tentar não perder os dedos? Aí, Nicolini, tem que cada um vai ter uma opinião. Eu não acho tão sensata essa atuação. Eu fosse ele lá, eu acho que ainda há campeonato. Não precisa, eu podia poupar uma meia dúzia, uns 4 hoje, né? Ganhar do Grêmio em Porto Alegre é possível, e o Flamengo perder do Atlético lá em Minas é possível. Se isso ocorrer, por exemplo, a diferença cai para 1 ponto, e aí o Palmeiras iria muito mais forte para a final da Libertadores, e depois vendo o que acontece para voltar e resolver. Então acho que o Palmeiras, o Abel, sua comissão técnica, sua diretoria, sua presidente, estão entregando muito cedo esse título para o Flamengo. E do jeito que foi anunciado, que o Palmeiras deixou 11 jogadores em São Paulo, entre eles titulares absolutos, como Lopes, Vitor Roque, Piquerez, Gomes, não sei quem, todo mundo. Então, abriu mão. A dupla de zaga hoje era Benedetti e Micael. Nossa, os atacantes do Grêmio falaram, quem vamos aproveitar? Ao que parece. Pois bem, Nicolini, então o Palmeiras jogou a toalha. O que pode ocorrer é o Flamengo hoje, que vai com um time mais completo, mas vai poupar também uns 4 jogadores. O Flamengo sabe que se ele ganhar hoje, ele é campeão, porque o Palmeiras não vai ganhar do Grêmio com esse time aí, o Grêmio precisando de pontos. A gente fala isso antes, da parte teórica da coisa, porque na prática às vezes muda tudo. O Atlético entra louco de raiva, perdeu a Sul-Americana no sábado, nos pênaltis, jogo ruim demais. Aliás, não falamos disso aqui, né? O jogo foi falando disso demais, aqui né? ontem. Final. E o Hulk pipocou. O Hulk acabou, Antônio Carlos. Pipocou. Ex-atleta em atividade. Então, pra mim, acabou. Calma. Pode passar lá no Atlético, no Santos não tem lugar pra ele. Velho, a gente já tem o nosso. E assim, pra mim, um ex-atleta pipocou de novo, Antônio Carlos. E o Sampaoli, o rei do vice, não ganha nada, Antônio Carlos. Não, Sampaoli, nós já falamos aqui, concordo com você. Não é. Sei o que o Atlético resolveu ainda trazer. O Atlético que chegou em 3 finais no último ano e que perdeu as 3. Copa do Brasil para o Flamengo, Libertadores para o Botafogo e agora a Sul-Americana para o Lanús. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Aí você olha assim,
Pois é, tá, mas pelo menos, Nicolas, você tem um lado bom de um Vai time que ganhar tá o chegando. Campeonato Mineiro. Não adianta, que precisa ganhar um campeonato para grande assim, né? Para voltar. Então, o Hulk, Nicolini, ele tem o problema dos pênaltis. Se não me engano, foi o 10º pênalti, não sei, 11º pênalti perdido por ele em jogos assim, como na Libertadores de 2021 novo, contra o Palmeiras. Ele é novo, né? Ainda continua insistindo, né? Para ver se aprende. O Hulk, ele não tá verde, ele tá meio amarelinho, ele vai ficar, não, né? Ele o verde seria antes para depois, né? Mas ele tá desbotado. Mas ele perdeu o pênalti contra o Palmeiras na Libertadores 2021 no Palestra, quando aí ajudou o Palmeiras, que depois passou pelo Atlético, foi para a final e foi campeão contra o Flamengo. Você tem razão, mas a gente elogiou aqui, Nicolini, e eu lembro bem que, na minha opinião, e você mais ou menos que concordou, que o Hulk carregou o Atlético nas costas, ele foi o único jogador desses que voltaram aí, que deu certo mesmo, jogou demais, foi campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, mas falhou em muitos momentos. Mas eu acho que tem muitas coisas, tá cansado do Atlético e tal, eu acho que ainda tem lenha para queimar, dá para jogar mais um ano ainda, com vontade, só que perde muito pênalti, tem que parar de bater pênalti, esquece e deixa para os outros, né, cobrar pênalti ali, porque aí a coisa resolve. Mas o Atlético perdeu um jogo ruim demais contra se o Santos tem o Bilal, o Atlético Mineiro tem o Biel, né, que era para vir para o Corinthians não acertou, foi para o Atlético Mineiro, perdeu 2 gols cara a cara na prorrogação e depois perdeu o pênalti ainda. Quem era esse jogador para vir para o Atlético Mineiro? Então deixa o Dudu, deixa o Scarpa, deixa lá os né? E aí joga esse daí que entrega. Esse daí sim, entregou toda a rapadura e não dá mais. Esse não fez nada. O Hulk fez muito pelo Atlético Mineiro, o Atlético tem que agradecê-lo. Né? E o Atlético hoje, Nicolini, tem como ter um jogo a menos. Se ele ganhar, ele passa o Corinthians, passa o Red Bull, cola no São Paulo, no G8 e vai brigar ainda por vaga na Libertadores. E outra coisa, ele não quer deixar o Flamengo, que comemorou o primeiro título da Arena MRV lá no ano passado, né? Foi a primeira decisão da Arena, o título foi do Flamengo na Copa do Brasil. O Atlético falou, de novo, não. Porque se o Flamengo ganhar hoje, ele deverá ser campeão, porque eu não acredito que o Palmeiras, com esse misto frio aí que vai jogar, possa ganhar do Grêmio. Pode, mas nesse momento, daí o Atlético falou, não, que não vai fazer festa, não. Pelo menos empatar nós vamos manter o campeonato aberto. Pois bem, são os 2 jogos de hoje que chamam a atenção, principalmente, Nicolini, em termos de lesão, o jogador não se machucar. Claro que os jogadores que vão, né, Flamengo e Palmeiras, vão tomar mais cuidado, não querem perder a grande decisão de sábado, que claro, entre Brasileiro e Libertadores, vale muito mais a Libertadores, mas o Brasileirão é um grande campeonato, então quem ganhar, se o Flamengo já for campeão para lá, vai com muito mais moral, né, já fazendo uma meia festa aí, pensando no sábado. Então vamos ver o que acontece. Palmeiras hoje, do jeito que o Abel fez, ele entregou, largou o campeonato, falou, Flamengo, resolve aí. Só que, se o Flamengo fracassar, perder do Atlético e o Palmeiras conseguir a proeza de pelo menos empatar com o Grêmio lá, aí o campeonato ainda fica aberto para as 2 últimas rodadas. É isso, mas aí com 6 pontos de diferença, se o Flamengo ganhar, ou com 3 se o Flamengo perder em caso de empate do Palmeiras, certo? Isso, ficam 3 pontos. Se o Flamengo perder hoje, ele mantém-se com 74, Palmeiras empatando vai a 71 e fica, dependendo aí do Flamengo, perder um jogo depois dos 2 e o Palmeiras ganhar os 2 para tentar ultrapassar. Daí tem número de vitórias, o Flamengo já tem uma vitória a mais, aí o Flamengo teria que empatar com o Ceará e perder do Mirassol, ou empatar os 2 jogos, e o Palmeiras ganhar os 2, aí fica, lógico que fica muito mais difícil, mas não é campeão hoje ainda, né? Esse é o detalhe. Mas caminha para o Flamengo poder fazer essa festa hoje, vai depender mais do Atlético Mineiro. Muito bom, Antônio Carmo, vamos ficar de olho em tudo isso que está rolando, a semana decisiva, vai se fechando o cerco no Brasileirão, e é claro, todo mundo de olho na final da Libertadores no sábado, na cidade de Lima. E aí, Nicolai, aí é o seguinte, né, sobre a estratégia utilizada pelo português lá no Palmeiras. Se der certo, tem um projeto. For campeão, arrumei, eu falei para vocês, eu sei o que eu faço. Aí ele vai ser enaltecido, vai ser coroado, rei e tal. Se não der certo, perde hoje, perde sábado, tá vendo, já acabou, já deu o que tinha de dar, aquela coisa. Aguardemos os resultados. O futebol é resultado, não é outra coisa. É isso, vamos acompanhar, Antônio Carmo. Olha, vindo aqui para a nossa celeuma doméstica, meu querido Antônio Carmo,
Tá um zum aí de que o São José pode disputar a Copa São Paulo de Futebol Juniores, mas não como sede, que ele já abriu mão de ser sede, a gente já falou isso aqui. A região tem Taubaté e Guaratinguetá, né? Guaratinguetá vai ser esse ano de novo, vai, né? Sim. As duas cidades, isso. Como subsedes da Copa São Paulo. Taubaté já há 25 anos, Guaratinguetá voltou a ser subsede da Copa São Paulo. São José não, no Martins Pereira não teremos jogo. Mas São José pode jogar? Como é que é isso, Antônio Carmo? É o seguinte, Nicolino, por conta do calendário mudado o ano que vem do futebol brasileiro, eu já falei aqui, acho, o Flamengo desistiu da Copinha. O Flamengo que já ganhou a Copa São Paulo 3, 4 vezes, porque ele vai utilizar o seu time sub-20 no Campeonato Carioca, que começa dia 10. Então, não dá. E a Copinha do ano que vem, ela vai ficar bem escondida, porque a Copinha sempre foi um charme, Nicolino, porque ela começava dia 2 de janeiro, terminava 25 de janeiro, e é que começavam os estaduais, né? Então, o começo do ano, as televisões, as rádios, só mostravam a Copa São Paulo. Isso foi mudando, e agora, no ano que vem, a Copinha vai ficar escondida. Ela vai ficar, no meio ali do dia 10 de janeiro, já começa o Paulistão. É só a primeira fase. Só os primeiros jogos, né, do dia 2 até o dia 9, aí pronto, a primeira fase, o comecinho da segunda. E aí, a informação que a gente tem, muitos times deixaram de entender que a competição seria legal e desistiram. E aí o que acontece? São José foi sim convidado, oficialmente, pode cravar aí, São José vai disputar a Copinha como convidado. A reunião, o Conselho Arbitral será hoje à noite, lá no Pacaembu, lá naquelas salas do Pacaembu, e a federação faz aquela festa grande, como fez lá, da apresentação do Campeonato Paulista. Arena Mercado Livre. Aí, por isso, tá lá, prontinha, gramado sintético, ficou bonito, mas dizem que as cabines de imprensa ficaram menores do que já eram apertadas, né? Esse é outro detalhe. Já era ruim? Já era ruim. Bom, mas ficou bonito lá o estádio. Mas aí é o seguinte, então hoje à noite a federação lança oficialmente a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o São José foi sim convidado, já pode cravar aí, vai jogar a Copa São Paulo, só não sabe em qual cidade. Ele vai, não foi ainda informado, tem vagas aqui e ali, a federação está arrumando tudo, convidou o São José tem um time que está disputando a Copa, acho que é a Copa Bandeirante, um torneio aí intermediário, está jogando, o time não foi bem, junto com o Taubaté e com o Guará, Nicolino, os 3 times foram rebaixados no Paulistão esse ano, da Série 1 para a Série 2. Vão jogar a Série 2 o ano que vem, junto com o Atlético Joseense. O Paulistão teve uma mudança grande no formato do Campeonato Sub-20. Tanto São José como Taubaté e Guará fracassaram, não foram rebaixados. E o São José realmente não é sede da Copinha, porque para ser sede, não é o time que falou, opa, vou jogar. É a prefeitura que tem que arcar ali com uma despesa que gira perto de R$300 mil, um pouco menos, e aí acerta com a federação e a prefeitura banca tudo ali, a estratégia, a logística, campo, viagem, arbitragem, alimentação, policiamento, tudo a prefeitura está junto com o clube, né? O Taubaté sabe disso, vai para o 25º ano já como sede da Copinha. E tem um problema, Nicolini, que é o gramado. O Taubaté vai sofrer com isso novamente. São José está melhorando o seu gramado horrível, como estava horrível o gramado do Taubaté. Está todo mundo mexendo no gramado, arrumando. E aí, você tendo o jogo a partir do dia 2, você tem um tempo menor, uma semana é bem verdade, em relação ao começo do Campeonato Paulista, para poder preservar o gramado. Tem esses detalhes também que acabam pesando aí agora, vão pesar mais a partir do ano que vem, dos outros anos. Mas, enfim, São José foi convidado, aceitou, e hoje ele só vai tomar conhecimento da cidade que ele vai jogar. O Taubaté sabe, será uma das sedes, o Atlético Guará sabe, será uma das sedes, aguardam Taubaté e Atlético Guará, os 3 times que jogarão em cada sede. Muito bom, tá aí a informação de Antônio Carmo, avalizada para você ficar mais bem informado amanhã. Então a gente traz aqui, se tudo der certo e nada mudar em condições normais de temperatura e pressão, os grupos da Copa São Paulo, grupos que serão definidos no arbitral de hoje à noite no espaço Mercado Livre Arena, que já foi estádio Paulo Machado de Carvalho, já foi próprio da municipalidade, o velho Pacaembu, que já teve mais de 70 mil torcedores, hoje só cabe 27, Antônio Carlos. Na estreia de Leônidas da Silva, o Diamante Negro, contratado pelo São Paulo, lá no Rio de Janeiro, junto do Flamengo, veio de trem do Rio de Janeiro para São Paulo, estreou contra o Corinthians, no empate 3-3, 70 e poucos mil torcedores no Pacaembu, e a imprensa dizia, o São Paulo contratou um bonde,
que era o que se dizia antigamente, num jogador velho, já parado e tal. E o bonde foi lá, fez gol até de bicicleta, né? E pronto, conquistou São Paulo e foi um divisor de águas na vida do São Paulo Futebol Clube. São Paulo era um antes do Leônidas, passou a ser outro depois do Leônidas da Silva, que arrebentou. Depois ele foi comentarista esportivo da Rádio Jovem Pan, e Joséval Peixoto dizia assim: agora o comentário de Leônidas da Silva, o Diamante Negro, ele conhece porque já esteve lá. Era muito bom, viu, Nicolinho? Bom demais as saborosas histórias do futebol. Excelente terça-feira, Antônio Carmo. Peraí, só para... Oi. Aqui dizer, abraçando aqui o Luiz Augusto de Carvalho, doutor, vascaíno, tá penando com o Vasco, Baiano, que me informa o seguinte: hoje tem o terceiro jogo da final do Campeonato Paulista de Basquete Sub-20, que vai acontecer no ginásio Lineu de Moura, às 7h30 da noite, São José e São Paulo, o quarto jogo. São José está liderando a série por 2-1, se ganhar hoje é campeão, se perder, teremos um quinto jogo no dia 28 de novembro. É o Paulista de Basquete Sub-20. Ah, e o São José tem respeito da galera, é camisa que enverga o varal, Antônio Carmo. Grande abraço para você. Muito obrigado, Cláudio Nicolino, para você, para os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Agora 8h42, vamos para as atualizações das rodovias e também das estradas que cortam a nossa região com Cleiton Martins. Vamos lá, Carol. Na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 138, até o quilômetro 140 em São José dos Campos, no